E aí, pessoal? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um mergulho aqui no Fé em Letras. Oh, Antes de a gente começar, já sabe, né? Fortalece o nosso canal, deixa o like, se inscreve, ativa as notificações e manda esse episódio para aquele amigo que também curte uma boa discussão sobre fé. com certeza. Sua participação faz toda a diferença para o canal crescer. No episódio de hoje, vamos desvendar os segredos do discipulado cristão, com base no livro Faça Discípulos ou Morra Tentando, do Iago Martins, né? A obra nos provoca a repensar como temos vivido o chamado de Cristo para fazer discípulos. Para me ajudar nessa jornada, tenho aqui um expert em teologia que vai nos guiar pelos pontos mais importantes do livro. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. E logo de cara, do prefácio, o autor já nos dá um soco no estômago, questionando se temos sido realmente fiéis à grande comissão. Ele vai direto ao ponto. Ele chega a usar uma frase do Bonhoeffer, que é de arrepiar. Os discípulos, ao reconhecerem a Cristo, recebiam seu mandamento claro. De sua boca, recebiam instruções a respeito do que fazer. Ou seja, não basta só aceitar Jesus como Salvador, precisamos segui-lo de verdade. Exatamente. E o livro deixa isso bem claro, né? Seguir Jesus implica em a prática aos seus ensinamentos. E essa obediência, ela começa com o estudo sério das Escrituras. Como o teólogo Michael Horton coloca, o primeiro sinal do discipulado era a aceitação dos ensinos de Jesus a respeito dele mesmo. A verdadeira fé, ela se baseia numa compreensão profunda da doutrina cristã. E o Iago vai além, né? Desafiando aqueles que se contentam com o básico da fé. Ele nos instiga a mergulhar fundo em cada doutrina, por mais secundária que possa parecer, Sim. pois todas elas têm implicações reais na nossa vida. É porque a gente, às vezes, se acomoda, né? Fica só na superficialidade. Total. E o Iago, ele nos chama para ir mais fundo. E aí, ele usa uma analogia interessante para ilustrar essa dificuldade que a gente enfrenta na busca pela santidade. Ele compara a luta contra o pecado com o esforço de malhar. Para quem nunca pisou numa academia, pode parecer impossível levantar tanto peso. Mas, com disciplina e persistência, os músculos vão se fortalecendo. É a mesma coisa com a nossa vida espiritual. É uma ótima analogia. Porque a gente vê que na vida espiritual, assim como na física, a gente precisa de disciplina, de esforço, de constância para que a gente possa crescer e se fortalecer. E o mais interessante é que ele compara essa luta com a experiência de um nerd, na academia, né? Ah, isso é boa. Sabe aquele cara que se esforça, mas parece que não sai do lugar? Sei. O autor usa essa imagem para mostrar como Satanás usa as nossas próprias fraquezas contra nós, nos fazendo desanimar na busca pela santidade. É verdade. Ele usa as nossas inseguranças, os nossos medos, faz a gente pensar, não vou conseguir, sou fraco demais. Por que eu vou continuar? Exatamente. E aí, a gente acaba desistindo, né? E por falar em luta, o autor também enfatiza a importância do discipulado orgânico, aquele que acontece no dia a dia. Além dos momentos formais de ensino, né? Ele conta uma história, pessoal, que eu achei muito legal. Uma jovem que ele estava discipulando tinha uma visão muito rígida da fé. Até que um dia ela ligou para ele e o pegou jogando videogame. Olha só. Que interessante. E aí? E como é que foi isso? Qual foi o impacto disso na vida da jovem? Aquele simples telefonema mostrou para ela que o Yabi também era humano, que ele também tinha, né, momentos de lazer. Isso a libertou de uma visão legalista e a ajudou a ter uma relação mais natural com a fé. Porque às vezes a gente coloca os líderes, né, num pedestal. Sim. E a gente esquece que eles também são humanos, que eles também têm suas lutas, suas fraquezas. Tô. E essa história mostra como é importante a gente ter essa relação mais próxima, mais humana, né, com os nossos líderes. E essa história ilustra bem a importância do discipulado informal, né? Aquele que acontece na convivência no dia a dia. É como o aprendizado que ocorre dentro de uma família, né? Os filhos aprendem não só com as lições formais dos pais, mas também observando suas atitudes, ouvindo suas conversas. A vida cristã se manifesta em todos os momentos e o discipulado também. É verdade. E por falar em vida cristã, o Iago coloca o Evangelho como centro do discipulado. Ele cita o livro Discipulado Centrado no Evangelho e defende que a obra de Cristo na cruz precisa ser o alicerce da nossa transformação. Faz todo sentido. Não se trata apenas de seguir regras, né? Ou de buscar uma moralidade superficial. A mudança verdadeira só acontece quando a gente se volta para a cruz e experimenta a graça e o perdão de Jesus. O Evangelho precisa ser o ponto de partida e o destino de todo discipulado. E essa mensagem libertadora precisa alcançar todas as nações, né? Como o livro destaca. O Iago explora o significado de
Pantata Ethne, na Grande Comissão, mostrando que Jesus nos chamou para fazer discípulos em todas as etnias, sem exceção. E isso inclui a nossa própria comunidade local, não é? Muitas vezes a gente se preocupa tanto com missões em países distantes e a gente esquece das oportunidades de evangelizar na nossa própria vizinhança. Totalmente, ele usa uma frase bem provocativa. Se você não prega para o seu vizinho que está lá perto, como quer que alguém acredite que você quer pregar para um índio que está longe? É verdade. A gente precisa começar pelo nosso círculo de influência, né? É um chamado para colocarmos em prática o nosso amor pelas missões, começando por aqueles que estão ao nosso redor. Exatamente. E aí, prontos para continuar nosso mergulho no Faça Discípulos ou Morra Tentando? Sim. Na última parte, a gente estava explorando a visão do Iago sobre a importância da igreja ser um espaço multicultural que combate o racismo. Isso aí. E agora vamos nos aprofundar em outro aspecto super importante do livro, o batismo, como sinal público do discipulado. O Iago defende que o batismo é muito mais do que um ritual. É uma declaração pública da nossa fé e do nosso compromisso com Cristo. E ele já começa essa discussão com a pergunta, né? Quem deve ser batizado? Ele defende a prática do credobatismo, ou seja, o batismo só de pessoas que já professam fé em Jesus. Faz sentido, né? Você acha que faz sentido batizar alguém que ainda não tem essa convicção? Não. Eu concordo com o Iago. O batismo, ele é uma resposta à fé, não uma pré-condição para a fé. E o Iago usa várias passagens do Novo Testamento para sustentar essa ideia. Por exemplo, em Atos 8:36, a gente vê o eunuco etíope, né, perguntando ao Filipe, o que me impede de ser batizado? E ele só faz essa pergunta depois de ter crido em Jesus como Filho de Deus. É verdade. Aí a gente vê ali que o batismo ele é uma consequência da fé, né? Uma expressão pública daquilo que já aconteceu no coração da pessoa. Seria como comemorar a vitória de um time antes mesmo do jogo começar. Exatamente, não faz sentido. E o Iago também critica a prática de adiar o batismo para observar frutos na vida do novo convertido. Tem gente que pensa assim, né? Tem gente que acha que a pessoa precisa mostrar por um tempo que mudou de vida antes de ser batizada. Mas o Iago discorda totalmente. Ele usa uma analogia bem interessante para ilustrar isso. Qual que é? Ele compara a ideia de adiar o batismo com um agricultor que tenta fazer as plantas crescerem esticando elas com as mãos. Entendi. Ou seja, não adianta forçar a barra. O crescimento espiritual é um processo natural que depende da obra do Espírito Santo. O batismo é um passo de obediência, não uma recompensa por um determinado nível de maturidade. A gente não pode querer controlar o crescimento, né? A gente planta, a gente rega, mas o crescimento em si, quem dá é Deus. E falando em crescimento, o Iago também destaca a importância do ensino, né? Não basta só batizar, a gente precisa preparar os novos convertidos para a vida cristã. O batismo não é o fim da linha, né? Não. É só o começo. É o começo da jornada. Exatamente. Ele defende que a igreja precisa ser um ambiente de discipulado intencional, onde os novos convertidos são acolhidos, instruídos e acompanhados em sua caminhada de fé. O batismo não é um ponto final, mas sim o início de uma jornada de aprendizado e crescimento. Verdade. E nesse processo de aprendizado, é importante também a gente explicar o significado, né, do batismo. Sim, o significado profundo do batismo. Qual que é esse significado na visão do Iago? Ele destaca o batismo como um ato de compromisso com a Trindade, onde o novo crente se submete à vontade de Deus e se compromete a viver de acordo com seus mandamentos. É um momento solene, né? E transformador, onde a pessoa morre para o pecado e ressuscita para uma nova vida em Cristo. É uma mudança radical de identidade, né? E o Iago usa uma imagem muito forte para ilustrar essa união com Cristo. Ele compara o batismo a um sinal de aliança com Deus, uma demonstração pública da nossa união com Cristo e com a sua igreja. Que legal! E ele também questiona, né, aquela tradição de que só pastores ordenados podem batizar. Ele argumenta que na Bíblia a gente vê exemplos de batismos realizados por outros membros da igreja. E que o mais importante é que a pessoa que batiza compreenda o significado do batismo e que possa guiar o novo convertido nesse passo tão importante. O foco principal deve estar no significado do batismo, né? E na sua importância como símbolo da nossa união com Cristo. E não quem realiza o ato. Concordo. O Iago, ele nos convida a repensar as nossas tradições, né, e buscar uma compreensão mais bíblica e inclusiva do batismo. Gostei muito da forma como ele aborda essa questão. Ele nos desafia a ir além da mera tradição, sabe? E buscar o fundamento bíblico para as nossas práticas. E para finalizar essa parte do livro, ele nos presenteia com uma bela reflexão sobre a beleza e a importância do batismo, como um marco na nossa caminhada de fé. Ele nos convida a celebrar o batismo, né, como um símbolo da graça de Deus, que nos purifica, nos liberta e nos une a Cristo.
uma imagem que nos enche de esperança e que nos impulsiona a viver uma vida digna do chamado que a gente recebeu. É isso aí. E aí, pessoal, prontos para finalizar nosso mergulho no Faça Discípulos ou Morra Tentando. Já exploramos a importância do discipulado, a necessidade de uma igreja multicultural que combate o racismo e o significado do batismo. Isso aí. Agora, vamos nos aventurar na última parte do livro, onde o Iago explora a expansão do discipulado a todas as nações. Ele nos leva para Galileia, palco principal da Grande Comissão. Lembra? Jesus ressuscitado aparece aos discípulos e os envia para fazer discípulos de todas as nações. Galileia, né? Não é um lugar qualquer. O Iago destaca o simbolismo da região, mostrando como ela representa a restauração de Israel e a inclusão dos gentios na aliança. Ele usa profecias do Antigo Testamento que apontam para Galileia como um lugar central no plano de Deus para a salvação de todas as nações. É como se a Galileia fosse um microcosmo do mundo inteiro, um lugar onde judeus e gentios se encontravam e de onde o evangelho começaria a se espalhar para todos os cantos da terra. É isso que Jesus comissiona seus discípulos a fazerem: levar o evangelho a todas as etnias, romper com o particularismo judaico e abrir as portas para a missão universal da igreja. E para reforçar essa ideia de inclusão, o Iago cita Efésios 2.11 e 13, onde Paulo fala sobre a união dos judeus e gentios. Em Cristo, escreve: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já para o sangue de Cristo chegastes perto. Ou seja, em Cristo, as barreiras étnicas são derrubadas e todos se tornam um só povo. Que mensagem poderosa! E o Iago vai além, explorando o significado de Panataetne, a expressão grega usada por Mateus na Grande Comissão. Sim. Ele enfatiza que o alcance da mensagem do Evangelho se estende a todas as etnias, sem exceção. Ele cita até o John Piper, que coloca: o mandamento final de Jesus é que jamais percamos de vista a abrangência global de sua declaração a respeito da raça humana. Jesus não é uma divindade tribal, ele é o Senhor do universo. Isso aí. E essa missão universal, ela começa na nossa própria comunidade, no nosso dia a dia. O Iago critica aqueles que priorizam missões em países distantes e se esquecem de evangelizar as pessoas ao redor. Verdade, é como ele mesmo diz. Se você não prega para o seu vizinho que está perto, como quer que alguém acredite que você quer pregar para o índio que está longe? Ele nos desafia a colocar em prática o nosso amor pelas missões, começando por aqueles que estão mais próximos de nós. E também nos incentiva a usar a criatividade para alcançar diferentes culturas com a mensagem do Evangelho. Ele dá exemplos de missionários que trabalham com imigrantes, aproveitando a oportunidade de levar o Evangelho a outras nações sem precisar sair do seu país. Ele também fala da importância da tradução da Bíblia para diferentes línguas, para que todos tenham acesso à palavra de Deus em sua própria língua. E aí que entra a questão da contextualização. O Iago defende que o evangelho precisa ser comunicado de forma relevante e compreensível para cada cultura, respeitando as particularidades de cada povo. Ele critica o que ele chama de etnocentrismo missionário, essa tendência de impor a nossa cultura aos outros em nome da fé. Ele nos convida a ter uma postura humilde diante de outras culturas, reconhecendo que não somos donos da verdade e que precisamos estar abertos para aprender com o outro. Sim. A construir pontes de diálogo e compreensão em vez de impor a nossa visão de mundo. Ele dá exemplos de missionários que se esforçaram para entender a cultura do povo que eles estavam alcançando, adaptando seus métodos de evangelização e buscando comunicar a mensagem de Cristo de forma respeitosa e contextualizada. Ele mostra que a missão transcultural exige sensibilidade, humildade e disposição para aprender. E para finalizar o livro, o Iago nos deixa com uma pergunta desafiadora: de que forma você tem vivido o chamado de Cristo para fazer discípulos? Ele nos convida a examinar a nós mesmos e a nossa participação na missão de Deus de alcançar o mundo com o Evangelho. E que pergunta poderosa. Acho que essa pergunta resume a mensagem central do livro. O discipulado não é uma opção, é um chamado para todo aquele que segue a Jesus. E esse chamado nos leva além das nossas zonas de conforto, né? Nos desafiando a amar, servir e proclamar o evangelho a todas as pessoas, em todas as culturas, até os confins da terra. E aí, o que você achou do livro? Teve algum ponto que te marcou mais? Muita coisa me impactou nesse livro. A analogia do nerd na academia, a história do telefonema que libertou a jovem do legalismo, a ênfase na igreja como uma comunidade multicultural. Mas acho que o que mais me marcou foi o chamado para ação, a urgência de viver o evangelho e de fazer discípulos onde quer que a gente esteja. Concordo. O livro é um verdadeiro manual para o discipulado, cheio de insights práticos, de desafios que nos impulsionam a viver uma vida com um propósito, impactando o mundo com a mensagem transformadora do Evangelho. E com essa reflexão, chegamos ao fim do nosso mergulho no livro Faça Discípulos ou Morra Tentando.
Esperamos que essa conversa tenha te inspirado e te desafiado a viver o chamado de Cristo para fazer discípulos. E como sempre, deixe nos comentários as suas sugestões de livros para os próximos episódios. É isso aí, compartilhe esse episódio com seus amigos, vamos espalhar essa mensagem. Valeu pela companhia, galera. Até a próxima. E que a graça e a paz de Cristo estejam com vocês.